Bom dia, meu nome é Daniel, sou enfermeiro pela Escola Técnica de Moara. Eu fui convidado pela escola para estar ministrando conteúdo sobre saúde mental, voltado para transtornos mentais e atuação do profissional do técnico de enfermagem no CAPS, tá bom? Vamos iniciar? Então, quando a gente fala de transtornos mentais, a gente, segundo o último plano de ação para a saúde mental, que teve uma validade de 2013 a 2020, as doenças mentais elas equivalem a cerca de 13% de todas as doenças do mundo e elas representam um terço das patologias não transmissíveis. Vale lembrar que esses conceitos de doença mental e transtorno mental, eles sofreram mudanças ao longo do tempo e até hoje, os termos, por exemplo, transtornos mentais, eles sofrem discussões por diversos profissionais e autores, para saber se é o termo correto, para que a gente não se refira ao paciente de forma preconceituosa. Quando se trata de doença mental, a gente entende que é algo físico, que é algo biológico, né? Tanto que, antigamente, foram criados os psiquiatras, né, a classe da psiquiatria, justamente para tratar isso. Só que esse termo ele sofre mudança porque começaram a observar os pacientes, ou paciente mesmo, deixando um pouco o diagnóstico de lado. Então, para saber, ou começou a observar os comportamentos, quais atingiam, né, como atingiu e o que muda na qualidade de vida e no dia a dia desse paciente. Então, esse termo de doença mental, ele sofre essa evolução e passa a ser chamado de transtorno mental, tá? Então, aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo apresentam doenças mentais e neurológicas. Desses percentuais, as mais prevalentes são a depressão e as desordens causadas pelo abuso ou dependência de substâncias químicas, como álcool e drogas, tá ok? Os transtornos mentais, eles continuam crescendo e causam impactos significativos na saúde, que geram consequências sociais, de direitos humanos e econômicos em todos os países do mundo. Então, se for para a gente analisar as condições do dia a dia, onde a gente passou por uma pandemia, né? A vida hoje ela é uma coisa muito corrida, a sociedade ela tem cobrado muito. Então, de acordo com essas pressões, né, com essas pressões que todo mundo vai vivendo dia a dia, então os transtornos mentais eles começaram a crescer. A pandemia porque retiraram a gente, né, da nossa rotina todos os dias e simplesmente nos colocaram dentro de casa. Então, assim, é uma coisa que é nova, o novo às vezes assusta. Então, na pandemia, principalmente, houve um crescimento de transtornos mentais como ansiedade, depressão, transtorno de humor, que eu vou falar um pouco desses transtornos mentais mais à frente. Então, hoje, os transtornos mentais, a saúde mental, ela está ganhando visibilidade porque os transtornos mentais eles começaram a aumentar e começaram a causar impactos significativos, certo? Então, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, os transtornos mentais são diversos e apresentam de várias formas. Em geral, sua caracterização combina pensamentos, percepções, emoções e comportamentos de diferentes padrões social que pode afetar o relacionamento com outras pessoas. Então, os principais transtornos mentais que a gente tem é a esquizofrenia, né, e outros transtornos psicóticos. Vale lembrar que se a gente for para entrar entre a psicose e a neurose, que existem essas duas linhas, a saúde mental ela tenta explicar justamente por essas duas linhas. Então, neurose, todos nós, né, que temos pensamentos alinhados e racionais, somos neuróticos, tá? E todas as pessoas que apresentam algum transtorno, como esquizofrenia, né, ou audição de vozes, que é pessoas que escutam vozes mesmo, que fogem da racionalidade, eles são psicóticos. O neurótico pode se tornar psicótico, mas um psicótico ele pode não se tornar um neurótico, tá? Então, tem essa diferença. Então, por isso que a gente chama de transtornos psicóticos. Além disso, tem transtornos de humor, né, que entra um pouco sobre as questões da depressão, certo? Onde o paciente ele vai de uma alegria a uma tristeza muito rápido, de 0 a 10. Transtornos de ansiedade, que é um dos transtornos que tem mais crescido nos atendimentos nos ambientes de saúde.
transtornos de personalidade, transtornos por uso de substância química, transtornos de neurodesenvolvimento na infância e na adolescência, como, por exemplo, o transtorno é o autismo, transtornos neurocognitivos e demências e delírio, tá? Transtornos alimentares como anorexia e bulimia. Então, a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, ela é extremamente incapacitante. As suas características envolvem distúrbios nos processos de pensamento, percepção e afeto, que invariavelmente resultam em uma deterioração grave do funcionamento social e ocupacional. Então, a esquizofrenia, igual eu falei com vocês, ela faz parte do quadro de doenças da psicose. Vale lembrar que eu, Daniel, sou uma pessoa neurótica, né? Neurótico é nós, todos nós que temos pensamento de um raciocínio lógico, né? De forma racional, tá? Então, você é um neurótico. Mas o neurótico a gente também pode se tornar psicóticos, como a gente consegue conviver com coisas que fogem da realidade racional, como, por exemplo, escutar vozes, ou imaginar coisas, né? Ver coisas que na verdade não estão ali, não existem. Então isso já entra para o quadro de psicose. E a esquizofrenia ela faz parte dos transtornos psicóticos, porque na esquizofrenia o paciente ele visualiza muitas coisas, escuta muitas vozes, se tornam ansiosos. Então a gente precisa saber como agir de acordo com esse paciente. E a esquizofrenia ela é extremamente capacitante. Então, ela é uma doença que afeta sim a qualidade de vida do paciente. Não deixa o paciente ter uma rotina se não tratado, tá? A esquizofrenia e outros transtornos psicóticos apresentam características essenciais definidas por anormalidades em um ou mais dos cinco domínios. Então, é igual eu falei com vocês, elas apresentam delírios, alucinações, pensamentos com discurso, né, que fica escutando voz, pensamento desorganizado, comportamento motor grosseiramente, anormal ou sintomas negativos. Vale lembrar que o paciente esquizofrênico, quando ele levado ao profissional e é feito o tratamento certinho, esse paciente ele volta a ser reinserido em sociedade, ele volta a ter uma rotina, ele volta a ter afazeres, né? E isso é importante. Então, por isso que transtornos mentais e psicóticos, eles não podem ser ignorados, tá bom? Então, o transtorno de humor, o humor é uma emoção, um sentimento difuso e persistente que influencia o comportamento de uma pessoa e sua percepção por ser no mundo. O transtorno de humor constitui uma categoria importante de doenças psiquiátricas. Estão organizados em dois grupos, transtornos depressivos e transtornos bipolares, né? Os principais transtornos depressivos são o transtorno depressivo maior, o transtorno dístimico, o transtorno difórico pré-menstrual, cujas principais características são. Então, aqui eu coloquei os três tipos de transtornos, né, que eu acabei de citar, certo? Onde o transtorno de depressivo maior ele é caracterizado por humor deprimido, perda de interesse, perde o prazer de executar outras atividades. E aí ele ainda nos dá um prazo, né? Por pelo menos 2 semanas, comprometendo o funcionamento social e ocupacional. Então esse paciente ele começa a se isolar mesmo, ele começa a ficar mais dentro do quarto, começa a perder contatos, perder o seu ciclo social. Então esse transtorno de depressivo maior ele é um transtorno mais sério, tá? O transtorno dístimico, que é um humor depressivo persistente, e além desse humor depressivo persistente, o paciente ele fica mal-humorado, de característica leve e duradoura. E esse transtorno, para ele ser diagnosticado com esse transtorno, ele tem que passar por isso por pelo menos 2 anos. Então, e geralmente esses casos, quando esse paciente ele tem esse transtorno dístimico, que ele fica mal-humorado do nada, ele tem aquele comportamento triste sempre. Geralmente começa desde lá na infância, ou então começa a apresentar sinais já na adolescência. Então, ele também precisa de um acompanhamento. Geralmente, pelo fato das crianças, né, não, às vezes se irritarem muito fácil, os pais eles não dão a devida atenção. Nem pais, nem professores, então a gente precisa
visualizar políticas que a gente trabalha isso dentro das escolas para a gente diagnosticar e buscar um tratamento precoce, certo? Para que a gente entenda esse paciente, para que esse paciente ele não seja julgado. Muitas vezes as pessoas falam assim, ela é de lua, né? Em termo popular. Ela é de lua. Então, é muito mal-humorada. Então, é visto de forma errada, mas na verdade aquele paciente ele tem um transtorno e precisa ser tratado, tá? E o transtorno de fólico pré-menstrual, que é o marcadamente depressivo, né? Ansiedade excessiva, alterações do humor, diminuição de interesse por atividades durante a fase pré-menstrual e que ameniza logo após o início da menstruação, que a gente conhece como a... Menina, fugiu a palavra. Só um minutinho, gente, deixa eu olhar aqui. A gente conhece como a TPM, lembrei. Então, gente, a mulher, isso né, já é baseado em ciência, que antes do ciclo menstrual começar, então, é um mix de emoções, e até amenizar esse início da menstruação, né, que quando inicia, que as coisas vêm e acontecem, né, diminui esses sintomas. Então, a TPM, de fato, não é frescura, tá? Que eu já escutei homens relatando isso, então a mulher de fato ela passa por ansiedade excessiva, um mix de emoções, vai da tristeza à alegria, fica irritada, certo? Diminui o interesse das atividades durante essa fase pré-menstrual e esses sintomas eles amenizam logo após o início da menstruação, tá bom? Então, a depressão é uma alteração de humor expressa por sentimentos de tristeza, desespero e pessimismo. A pessoa perde o interesse pelas atividades cotidianas e apresenta alguns sintomas físicos, né? É comum a alteração nos padrões de apetite e de sono. Então, os sintomas da depressão alteram quatro esferas do funcionamento humano: a afetiva, a comportamental, a cognitiva e a fisiológica. As alterações nessas esferas diferem de acordo com o grau de gravidade da sintomatologia. Então, a depressão, que ela é uma doença que mais uma das doenças que mais matam no mundo, ela é um transtorno de humor, né, um transtorno de humor mais grave, e ela precisa ter uma visibilidade muito maior do que já tem. Então esse paciente ele precisa ser acompanhado, tá? A gente precisa executar a escuta terapêutica. Nem sempre cuidado se baseia em medicação e aferição de sinais vitais, realização de procedimentos. Nem sempre cuidado de saúde se baseia nisso. A escuta terapêutica, que é o fato da gente sentar, escutar o paciente, dialogar com o paciente, entender um pouco do paciente, esse paciente se sentir acolhido e não julgado, ele também é um cuidado de saúde. E a depressão, a escuta terapêutica, ela é de enorme importância. Tá bom? Então, aqui eu coloquei uma sequência dos tipos de depressão, tá? Tem uma depressão transitória, que é quando ela está ali mais no início, certo? A gente acaba passando por algum desapontamento da vida, alguma decepção, que a gente acaba tendo comportamentos mais de tristeza, mas logo a gente supera, tá? Isso a gente chama de depressão transitória. Vale lembrar que, por exemplo, em fase de luto, já tem comportamentos depressivos que já são esperados, né? Só que o importante é que nessa fase a gente tem que trabalhar sempre a superação com o paciente e observar fica, quanto tempo esse paciente apresenta esses sintomas, tá? Então, aqui depois vem para a depressão leve, depressão moderada, já vem para o transtorno clínico, né? Que é o que eu acabei de falar lá atrás. E aí ele entra na depressão maior, que aí já é a depressão mais grave, tá ok? Então, o risco de um indivíduo com transtorno de humor cometer suicídio é muito maior, certo? Então, na psiquiatria, o suicídio é a emergência primária mais associada ao transtorno de humor. Cerca de 60 a 70% das pessoas com transtorno de humor têm depressão e de 15 a 20% têm transtorno bipolar, tá? Então, o risco ao suicídio aumenta quando o cliente estabelece um plano e principalmente quando existem meios para que a pessoa possa executá-los.
Logo, há algumas recomendações para a prática clínica, tá? Vale lembrar que a depressão ela tem ganhado visibilidade, sim, nesses últimos anos. Por exemplo, as redes sociais elas já disponibilizam recursos para ajudar esse paciente em uma situação de crise, né? Como, por exemplo, quando esse paciente ele está em crise e pensa em suicidar, hoje já existe o Centro de Valorização da Vida. Então, se vocês pesquisarem, por exemplo, no Instagram, algo relacionado a suicídio, tristeza e entrar em uma das tags, né, das hashtags, o Instagram automaticamente ele já te encaminha para o Centro de Valorização da Vida. Porque as mídias sociais, não só o Instagram, tá, gente? Outras redes sociais também, como Twitter, Facebook, tá? Eles já encaminham para que vocês tenham uma ajuda e essa ajuda tem com profissionais online para a gente tentar reduzir esses números de acontecimentos de suicídio, tá ok? Então, claro que em uma situação de depressão em que o paciente ele tem um comportamento suicida, a gente tem que pensar da forma que a gente aborda esse paciente. Claro que a gente tem que saber como perguntar, mas de uma forma direta e objetiva. Então, você pensa em se matar ou você tem pensado em maneiras de se machucar? Então, se esse paciente ele fala que sim, a gente tem que trabalhar para que ele reverta esse pensamento, tá? Só um minutinho, gente. Aí, só, porque o computador deu. Então, voltando aqui, então, se caso o que planeja fazer, você tem meios para realizar seus planos, então a gente tem que trabalhar que o paciente ele visualize formas com que o suicídio não seja a solução, tá? Então a gente tem que escutar e fazer um acompanhamento com esse paciente. Vale lembrar que a lei ela nos responsabiliza, né? Elas estão ao nosso lado, todas as informações que o paciente troca com o profissional de saúde deve ser mantida em sigilo ético, tá? Então é só entre você e o paciente. Mas a partir do momento que esse paciente ele apresenta um risco de vida, que ele fala para você, olha, eu quero me matar, não vejo solução. Então, a gente tem que procurar maneiras de intervir. Então, a partir do momento que esse paciente começa a ser um risco para ele mesmo, a gente tem que buscar outros recursos. Então, a gente pode ir atrás de familiares, de amigos próximos, de profissionais especializados, que é para esse paciente ele não, né, não execute o que ele quer pensar, o que ele tem pensado para o suicídio, para que ele não apresente esse risco para ele mesmo, tá? Então, a forma que a gente aborda o paciente, ela é muito importante. Vale lembrar mais uma vez que o paciente ele precisa se sentir acolhido e não julgado. Nós somos profissionais de saúde, a gente está lá para acolher e prestar saúde, tá? Então, volta a bater na tecla. A escuta terapêutica ela é uma forma de cuidado. Então, você escutar o seu paciente, você acolher, você não julgar, isso é importante, tá? Então, tenham cuidado como vocês vão abordarem os pacientes com transtornos mentais, tá bom? Então, ó, seja direto, converse abertamente sobre o suicídio, que é de fato, certo? Escute ativamente, incentive a expressão de sentimentos, inclusive de raiva. Aceite os sentimentos sem julgar, tá? Ofereça reconhecimento, reforço positivo para as conquistas independentes. Então, cada vez que o seu paciente chegar no seu serviço, acolha, pergunte como é que foi a semana, observem as pequenas conquistas desse paciente e parabenize, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta acolhido, tá? Até que esse paciente melhore a sua autoestima, para que ele seja reintegrado na sociedade, para que ele consiga continuar a sua vida, tá? Então, segundo Thorsen, ao abordar o paciente que tentou cometer suicídio, as recomendações para praticar clínica, dentre outras, devem ser seja direto, converse abertamente sobre o suicídio, como é de fato, escute-o atentamente e incentive a expressar seus sentimentos, inclusive os de raiva. Aceite os sentimentos do cliente, do paciente, sem julgá-lo. Assim, o profissional deve permanecer calmo, ouvir atentamente a pessoa e sempre demonstrar empatia. Ok?
Os transtornos de ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem observado muito no dia a dia os casos de ansiedade. E a ansiedade, gente, ela tem características de várias formas em cada corpo humano, tá? Então, eu, Daniel, ter um transtorno de ansiedade e o sintoma que eu senti, por exemplo, é ataque cardíaco, palpitação. Mas outra pessoa, você aí em casa, pode ter transtorno de ansiedade e ter tensão, e pode ter crise de choro do nada. Então, a ansiedade, elas são vários sintomas e elas não devem ser julgadas, tá? Então, a ansiedade ela é uma resposta emocional, como apreensão, tensão, desconforto e antecipação de perigo, cuja fonte não é conhecida ou reconhecida. A ansiedade pode produzir respostas adaptativas para a vida do ser humano, pois deve levar o indivíduo a adotar medidas necessárias para evitar as ameaças ou reduzir suas consequências. A ansiedade é considerada patológica quando é desproporcional em relação à sua situação geradora, interfere no funcionamento social, ocupacional e em outras áreas importantes. Então, a ansiedade é um dos transtornos que a gente mais tem se familiarizado nos ambientes de saúde, porque é um transtorno que ela vem acontecendo desde as crianças até os adultos. E ela tem ganhado visibilidade que a população tem entendido cada vez mais que a ansiedade não é frescura. A ansiedade, ela também pode levar a uma depressão e essa depressão ela pode ser levada ao suicídio. Então, a gente tem que tratar e entender, certo? Então, a ansiedade, muitas vezes, ela causa perda de sono, causa excesso de sono, causa crise de choro, tensão, né? Pensamentos excessivos. Então, são muitos sintomas de ansiedade, né? O simples fato de você também mexer muito no celular, não conseguir concentrar, perder noite de sono, acordar muitas vezes à noite, também são sintomas de ansiedade. Então, a gente precisa se conhecer para a gente entender o transtorno de ansiedade que a gente tem. E essa ansiedade, ela se torna grave a partir do momento que começa a afetar a nossa qualidade de vida, tá? Então, a gente não pode entender que ansiedade é frescura, porque não é, viu? Os transtornos de ansiedade são muito comuns, que eu falo também. Tem os transtornos do pânico e as fobias, né? Então, o transtorno do pânico é caracterizado por ataques de pânico recorrente, surge de maneira imprevisível e se manifesta por apreensão intensa, medo ou terror, frequentemente associado a sentimentos de ameaça iminente e grande desconforto físico. E as fobias, aí tem a agorafobia, que é o medo de estar em lugares abertos, situações difíceis de escapar ou sem possibilidade de buscar ajuda, certo? Fobia social, que é um indivíduo que tem medo de situações em que possa fazer algo embaraçoso ou ser negativamente avaliado pelas pessoas, por outras pessoas. E a fobia específica, que o medo marcante, persistente, excessivo e irracional. Tá ok? Só um minutinho. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, que é o estresse pós-traumático, não são classificados como transtorno de ansiedade. No TOC, as obsessões ou compulsões, elas tomam tempo. Por exemplo, mais de 1 hora por dia. Ou causam um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Embora as características específicas das obsessões e das compulsões variem entre os indivíduos, certas dimensões dos sintomas são comuns no TOC. Isso inclui as de limpeza, de simetria e de ferimento. Ok? Quando a gente fala de transtornos relacionados a substâncias, os transtornos por uso de alguma substância química envolve um grupo de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, indicando o uso contínuo pelo indivíduo, apesar dos problemas relacionados à substância. Há 4 categorias principais. Então, transtorno por uso de substância, intoxicação por uso de substância, abstinência por uso de substância e transtorno mental induzido por uma substância. Então, quando a gente fala de substância, a gente está relatando sobre o álcool e drogas, tá?
Então, transtornos por uso de substância, onde aquele indivíduo, o paciente, ele faz uso dessas substâncias e aí ele começa a fugir da realidade, né, da racionalidade. Então, esses transtornos começam a vir vozes, começam a ter comportamentos expressivos, ou muitas vezes também da intoxicação por uso de substância que afeta já a saúde física, quando esse paciente ele tem histórico, por exemplo, de embriaguez, tem um doença, até esqueci o nome, onde afeta e esse paciente ele precisa ser hospitalizado para tratar, tá? A abstinência por uso de substância, que é aquele paciente que ele faz uso dessas substâncias diariamente e o dia que eles não usam, eles simplesmente ficam doentes. Então, assim, eu já vi pacientes que era alcoolista crônico, né, que bebia todos os dias, e o dia que não bebia, eles tinham condições em casa. Então, para não ter, precisava tomar uma dose diária, onde o organismo fica dependente, tá? Então, a abstinência, ela também causa um transtorno. Então, esse paciente, para o paciente que faz uso de substância, a gente precisa entrar no tratamento que os medicamentos eles diminuem essa ânsia, essa abstinência, para que a gente consiga tratar e retirar o paciente desse mundo, para que ele consiga, né, parar de usar, tá? E o transtorno mental induzido por uma substância que é o que eu já relatei, que é quando esse paciente ele toma, né, ele ingere muitas substâncias e aí ele acaba que foge um pouco da racionalidade, apresentando comportamentos distintos, como comportamentos agressivos, né, escutar vozes. Então, são esses comportamentos. Então, transtornos relacionados a substâncias. Então, quando se trata de transtornos relacionados à substância, a gente tem o uso abusivo, né, que é o uso indevido de modo prejudicial, um tratamento inadequado por conduta pode resultar em lesões. Esse paciente ele pode ficar dependente, que é o uso compulsivo ou crônico, igual eu falei, ele não consegue parar de usar, e quando ele para de usar, ele entra na abstinência, que é o reajuste fisiológico mental, que acompanha a interrupção de uma drogadição, perdão. Então, essa dependência, ela leva à abstinência quando o paciente ele não usa, e geralmente essa abstinência causa efeitos físicos, sintomas físicos, né, efeitos físicos, como, por exemplo, eu citei para vocês o exemplo da convulsão, né, do paciente etilista crônico, que ele usa todos os dias, então quando ele para, ele é dependente, ele simplesmente para, o corpo dele sente a falta, o corpo vai lá e rebaixa. Então, esse paciente ele acaba ficando doente por abstinência mesmo. E a intoxicação, que é o estado físico, mental e euforia, de frenesi emocional ou de letargia. Então, gente, aqui a gente encerra sobre os transtornos e depois da reforma psiquiátrica, onde os transtornos eles ganharam visibilidade, né, foram criados os Centros de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, que é o centro especialista para tratar todos esses transtornos, onde tem uma equipe multidisciplinar com profissionais especializados em transtornos mentais, tá? Vale lembrar que a criação do CAPS ela se baseou depois da reforma psiquiátrica, pois antes dessa reforma psiquiátrica, que foi, né, a luta anticomunista, tinha os manicômios, né, a luta contra os manicômios. Antes dessa reforma, existiam os manicômios, né, que eram hospitais psiquiátricos, onde esses pacientes que tinham transtornos mentais eram levados para lá, certo? E lá eles não tinham condições de saneamento básico, não tinham condições de trabalho até para os trabalhadores, não tinha alimentação, era tratado de qualquer jeito. Geralmente os donos daquela época só visavam ganhar dinheiro com o número desses pacientes e com a criação da Constituição de 1988 e com a criação do SUS, né, que ele é regularizado pela Lei 8080, que é onde ele fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, foram criados os CAPs, né, a RAPS, eu vou falar nesse próximo slide, que é a Rede de Atenção Psicossocial,
ela cria o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde o CAPS ele é um serviço de saúde de caráter aberto e comunitário, voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas necessidades também por uso de substâncias, como de álcool, do crack, certo? Ou que se encontram em situações de crise e processo de reabilitação psicossocial. Então, no... Só um minutinho. Como eu estava falando aqui da RAPS, a RAPS ela cria o CAPS, né? Eu vou explicar aqui para vocês, onde o CAPS, nesses estabelecimentos atuam, como eu já falei, equipes multiprofissionais, que têm serviço especializado, né? E que empregam diferentes intervenções e estratégias de acolhimento, como psicoterapia, segmento clínico, psiquiatria, terapia ocupacional, reabilitação neuropsicológica, oficinas terapêuticas, medicação assistida, atendimentos familiares e domiciliares, entre outros. Então, existem diferentes tipos de CAPs, tá? Tem o CAPS 1 e o CAPS 2, que a diferença entre eles e outros só são pela quantidade de pessoas que eles atendem. O CAPS 1, ele atende até 15 mil habitantes, então ele atende todos os públicos de diferentes faixas etárias, então é um CAPS de cidades pequenas, pois eles atendem até 15 mil habitantes. O CAPS 2 ele já atende um maior número de pessoas, como 70 mil habitantes, por exemplo, e que também atende diversos públicos, tá? Se for uma cidade muito grande, tem que ter as outras modalidades de CAPS, como, por exemplo, tem o CAPS-I. O CAPS-I ele é especializado em atendimento de crianças e adolescentes, e o CAPS-AD, né, que é o CAPS que ele é especializado para pacientes que são dependentes de álcool e drogas, e o CAPS 3 e o CAPS AD3, certo? Onde a diferença é que esses CAPS 3 e AD3, eles oferecem atendimento a pacientes que têm dependências de álcool e drogas, e eles oferecem atendimentos noturnos. O CAPS AD3, principalmente, eles oferecem 24 horas de funcionamento, então eles têm leitos noturnos, né? Onde o paciente pode ir lá, pode dormir, pode sair. Lembrando que o CAPS, ele é uma estrutura de saúde que é livre, o paciente pode entrar e sair, certo? Ele tem que ser procurado de forma espontânea pelo paciente. Então, igual eu sempre de atenção psicossocial, então os pacientes eles precisam entender que lá eles são acolhidos, para que eles possam voltar. Então, tem situações em que pacientes eles vão, fazem tratamento um tempo, depois somem, e a equipe de saúde até vai atrás, né, insiste para ele continuar no tratamento, depois retorna o capo de uma forma muito pior, e a gente inicia todo o processo de tratamento mais uma vez. Então, a gente tem que entender que esse paciente ele tem esse livre-arbítrio dele, essa disponibilidade, tá? Ele tem que procurar por ele mesmo, precisa aceitar o tratamento dele mesmo, tá bom? Aqui da RAPS, que eu estava falando com vocês, a RAPS ela é uma rede, né, rede de atenção psicossocial, onde ela visualiza o cuidado, o atendimento integral e a singularidade, onde esses três eles precisam estar integrados ao caso, certo? Então, a RAPS é um instrumento para o cuidado integral à saúde mental da população brasileira, pela diversidade dos estabelecimentos e serviços. As diretrizes e os princípios da RAPS estão ancorados nos direitos humanos e a execução de ações acontece em vias, meios, intras e intersetoriais, em redes capilarizadas nos territórios. A rede se apoia na Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que nacionalmente organiza as ações de promoção da saúde mental, prevenção de agravos, assistência e cuidado, bem como reabilitação e reinserção das pessoas com transtornos mentais. Muitos dos pais se envolvem, por exemplo, problemas com uso de álcool e drogas. Aqui a gente vai entrar sobre as emergências psiquiátricas, tá? Então, as emergências psiquiátricas, elas decorrem de distúrbios intensos do pensamento, das emoções e das ações, e necessitam, para o seu tratamento, de reorganização da estrutura psicológica e do comportamento. Os dois tipos principais de crises que organizam as alterações psicológicas são crises evolutivas e crises situacionais. Então, as crises evolutivas, elas são transitórias
e elas podem ser identificadas no processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, ou seja, desde da fase da infância até a fase da adolescência. Então, uns exemplos, por exemplo, são mudança de comportamento, sentimentos, habilidades, crise de maturação, tá? As crises situacionais, elas ocorrem através de fatores externos, não necessariamente que fazem parte da vida desse, né, do dia a dia. Então, por exemplo, doenças, acidentes graves, perdas pessoais, mudanças de status social, problemas econômicos, isso são que causam crises situacionais, ok? Então, as principais emergências psiquiátricas, lembrando que a principal é o suicídio, certo? E antes do suicídio, a gente observa outras situações, como, por exemplo, reação de pânico, comportamento homicida, intoxicação alcoólica, intoxicação por drogas psicotrópicas e agitação motora. As instituições que prestam atenção, uma atenção e assistência à doente mental, ao paciente, né, em saúde mental, é, as instituições, claro, que tem o CAPS, né, que igual eu falei com vocês que ele é um centro especializado, e se necessário esse CAPS ele vai lá e encaminha para o hospital para esse paciente ele seja medicado, tá? Lembrando que eu coloquei até outros aqui no slide, como o hospital psiquiátrico, né, que é um hospital especializado, ambulatórios, estratégias de saúde definida, hospitais gerais, residências terapêuticas, eles também são serviços que eles acolhem esses pacientes e depois eles encaminham esses pacientes aos centros especializados, como os CAPs e os NAS. Né? Então, a doença é um desequilíbrio das funções do organismo do indivíduo, que na maioria das vezes significa a impossibilidade de realizar diversas atividades, inclusive trabalhar, gerando, portanto, uma série de problemas para as pessoas afetadas, a fim de tentar ajudar o indivíduo a resolver seus problemas de saúde e reabilitar as funções normais do seu organismo. Foram criadas instituições de saúde com especialidades diferentes, mas todos com um único objetivo: preservar a saúde do ser humano. As principais instituições de saúde que prestam assistência a portadores de transtorno mental são essas que eu citei para vocês, tá? Lembrando que o CAPS, né, ele é o centro especializado aos pacientes em transtornos mentais. As outras instituições de saúde, elas acolhem esse paciente, prestam esse primeiro atendimento, esse primeiro cuidado e imediatamente já encaminham esse paciente para uma saúde especializada, ok? Então, quais são as intervenções que o técnico de enfermagem eles podem ter diante de determinados comportamentos, né? Então, primeiro de tudo é a gente saber identificar o transtorno que esse paciente está passando, é escutar esse paciente, é acolher esse paciente e ganhar a confiança desse paciente para que a gente consiga dar continuidade ao cuidado, para que a gente entenda o caso e saber qual conduta tomar, certo? Eu coloco aqui, mais importante que conhecer diagnósticos é saber identificar determinados comportamentos no paciente que atende e consegue lidar com cada um deles individualmente, de modo a atender suas necessidades básicas, certo? Então, para isso, o técnico de enfermagem ele deve sempre seguir a prescrição de enfermagem que é realizada pelo enfermeiro, a partir dos problemas apresentados pelo paciente, buscar formas de agir de acordo com o comportamento detectado no momento. Então, o registro de todas as observações e procedimentos é sempre um cuidado indispensável. Frente ao estado mental determinado paciente, deve agir perante certos tipos de comportamentos. Então, diante dos pacientes, as intervenções do técnico de enfermagem de determinados comportamentos eu coloquei aqui de várias situações que vocês vão lidar, né, durante a carreira de vocês. Então, por exemplo, diante de um paciente ansioso, a gente deve ouvir as queixas, a gente tem que permanecer calmo e firme, observar também roupas, auxiliar em exercícios respiratórios, calma, respira, além de observar a coloração de mucosas e leito observar o padrão de alimentação e orientar quanto ao tempo e o espaço, certo? Diante de um paciente deprimido, a gente tem que respeitar o paciente, respeitar as emoções desse paciente, manter esse paciente sob vigília para a gente evitar comportamentos suicidas, certo?
Se tiver no caso de tentativa de suicídio, a gente tem que prestar os primeiros socorros, evitar deixar esse paciente sozinho, observar como está a alimentação desse paciente, a hidratação, se esse paciente tem sinais de infecção, se esse paciente está mantendo uma boa higiene, se ele está dormindo, certo? Se ele está realizando atividade física ou atividade diária, a gente tem que observar. Então, diante de um paciente agitado, a gente tem que estabelecer limites, certo? Então, assim, ganhar a confiança dele, calma, estou aqui, mas sempre estabelecendo limites para que esse paciente ele não agrida você, né, em uma situação de surto. A gente tem que observar também o padrão de higiene e alimentar, tá? Diante do paciente que se acha perseguido, a gente precisa também ganhar a confiança dele, evitar situações que causam ansiedade nesse paciente, observar quesitos como alimentação, hidratação, se esse paciente ele faz uso de algum medicamento, qual medicamento que ele está sendo, certo? Diante de um paciente antissocial, a gente tem que manter a calma com o paciente, conter a violência no caso de drogas e álcool, observar sinais de intoxicação e, se tiver necessidade, a gente tem que conter o paciente, tá bom? Quando a gente fala de saúde mental também, é importante retratar que nós profissionais de saúde também temos a nossa saúde mental e também podemos nos tornar pacientes, certo? Então, antes da gente prestar o cuidado ao outro, a gente tem que se cuidar, tá? Então, a nossa própria saúde mental ela deve ser uma prioridade para nós profissionais de saúde para que a gente consiga prestar um cuidado efetivo, certo? Para que a gente não tenha situações de erro, por exemplo, durante a nossa assistência. Então, além de todos os nossos conhecimentos, a gente precisa entender sobre os nossos comportamentos, estabelecer nossos limites, saber o que faz bem e o que faz mal para a gente e tentar buscar ajudas, né? Buscar soluções, certo? Então, além disso, eu coloquei que, além de todos os conhecimentos próprios da sua área de atuação, o técnico de enfermagem precisa estar atento para o seu trabalho interno, isto é, como vem se sentindo, como anda a sua relação com os colegas de trabalho, com os pacientes, os seus relacionamentos fora do trabalho. Pois quando a gente se trabalha com saúde mental, o próprio profissional de saúde ele passa a ser o mais importante instrumento do trabalho, certo? Um dos principais causadores de transtornos mentais essa sujeira, a carga emocional é desgastante. Então, o paciente ele acaba acumulando, o profissional de saúde ele acaba acumulando muita coisa, e aí começa a surgir outros transtornos mentais que começam a afetar bem a possibilidade do seu trabalho, certo? Então, para evitar o surgimento de transtornos mentais, o profissional deverá procurar ser cooperativo, ouvir as razões dos outros, não desistir com os problemas, reconhecer seus limites e cuidar de si mesmo, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa explicação sobre saúde mental, um pouco breve, certo? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me encaminhar no e-mail, tá ok? Que eu estou disponível a responder todos vocês. Desejo sucesso na carreira de vocês. Um abraço e até mais.